Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre as emoções. Para iniciarmos a aula de hoje, já vamos trazer o pensamento do neurocientista Joseph Ledoux. Nos diz Ledoux: imagine e você está andando pela floresta e ouve um estálido. O som vai diretamente para a amígdala, através da via talâmica, e também parte do tálamo para o córtex. E identifica o ruído de um galho seco, esse hebra um estálido sob a pressão da sua bota, ou então de uma cascavel sacudindo o rabo. Porém, quando o córtex chega a essa conclusão, a amígdala já está pronta para se defender da cascavel. O neurologista e neurocientista Joseph Ledoux está nos afirmando com base em seus estudos. Em outras palavras, ele está nos dizendo que o estímulo externo, no caso o barulho de um galho seco, vai diretamente do tálamo para o sistema de defesa do indivíduo. E antes da informação chegar no córtex, ou seja, antes de tomarmos consciência do evento que está acontecendo, o corpo já começa a reagir àquela situação sem que o ego, a pessoa, saiba nem sequer o que está acontecendo. Por que o impulso vem primeiro do que a razão? Nós falamos assim: eu não iria fazer, mas fiz. Foi mais forte do que eu. Sabemos que o espírito self utiliza a mente para se manifestar, né? E a mente, por sua vez, utiliza o perispírito, o corpo espiritual. E quando nós estamos encarnados, né, o perispírito se manifesta através, a mente se manifesta através do perispírito, e o perispírito aciona as engrenagens do cérebro físico. Né? E o cérebro evoluiu, como a ciência tem estudado, de baixo para cima, ou seja, os instintos, as sensações, os impulsos, as emoções nasceram primeiro do que a razão, o intelecto, a cognição. É por isso que devemos compreender os sentimentos, pois são eles que primeiro identificam todos os estímulos externos, para depois o ego, a pessoa, através da razão, tomar consciência do evento. Vamos trazer o pensamento de Damásio, mais uma vez. Então, Antônio Damásio vai nos dizer assim: emoções ocorrem quando imagens no cérebro põem em ação regiões desencadeadoras de emoção. Por exemplo, a amígdala ou regiões especiais do córtex do lobo frontal. Quando qualquer uma dessas regiões desencadeadoras é ativada, certas consequências sobrevêm. Moléculas químicas são secretadas por glândulas endócrinas e por núcleos subcorticais e liberadas no cérebro e no corpo. Por exemplo, o cortisol, no caso do medo. Certas ações são executadas, por exemplo, fugir ou imobilizar-se, contrair o intestino, também caso de medo, e certas expressões são assumidas, por exemplo, uma expressão facial ou postura de terror. Uma linguagem científica dentro da neurobiologia, da neurofisiologia das emoções, Antônio Damásio nos explica o que acontece na esfera cerebral no desencadeamento de uma emoção. E na visão espírita, poderemos dizer que no desencadeamento de uma emoção, o self, que é o espírito, utiliza a mente e aciona as engrenagens do perispírito e, por sua vez, interage com as células cerebrais, os neurônios, sendo que o cérebro
decodifica a mente, ou seja, as mensagens do próprio espírito. E algumas áreas cerebrais, por sua vez, secreta no corpo moléculas ímãs e provocam sensações no próprio psiquismo, para que o ego, a pessoa, perceba o que o espírito, o self, deseja. Então, a emoção é uma reação no corpo provocada pelo próprio espírito para que o ego, a pessoa, tome consciência do que está acontecendo. Vamos trazer o pensamento da mentora, a Joana de Ângeles, e de forma simples nos explica. Ela nos diz assim: a emoção pode ser definida como uma reação intensa e breve do organismo a um lance inesperado. Também pode ser definida como um movimento emergente de um estado de excitamento de prazer ou dor. Então, a mentora nos diz que a emoção pode ser definida como uma reação intensa e breve do organismo a um lance inesperado. Em reage é o organismo, mas em age, em estimula o organismo a reagir, em estar no comando da ação é o espírito. Por isso mesmo, devemos prestar atenção às emoções. Devemos sempre nos perguntar: por que essa emoção despertou em mim essa dor ou esse prazer? Por que quando fulano foi demitido lá da empresa, eu senti essa emoção de alegria e uma sensação de prazer enorme, né? O que essa emoção está querendo me dizer? Esse diálogo consigo mesmo é de grande valor para o autodescobrimento. Mas um diálogo sem autocobrança, sem martírio, sem discriminação, um diálogo franco. Então precisamos identificar em nós as emoções. As emoções são portas e nos mostram os nossos valores, os nossos sentimentos. Como disse o Cristo e sempre nos ensinava, é preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, quem tem ouvidos, ouçam, né? E nós precisamos discernir qual é o sentimento que está alimentando aquele tipo de emoção. Esse é o caminho para o autoconhecimento. Vamos dar prosseguimento com os pensamentos de Antônio Damasio. As emoções são parte dos mecanismos biorreguladores com os quais nascemos equipados, visando a sobrevivência. Por isso, em diferentes partes do mundo e em diversas culturas, as emoções são tão facilmente reconhecidas, nos diz Antônio Damasio. Olha o que nos diz Antônio Damasio. E as emoções são parte dos mecanismos que regulam a vida. Mas não somente da sobrevivência do corpo, da espécie, como enxerga a ciência materialista, não. Né? Como dissemos, o corpo é necessário para o desenvolvimento e a depuração das faculdades do espírito. Se as emoções são parte desses mecanismos e regulam a vida, no mínimo, devemos prestar atenção ao campo das emoções, se quisermos ser autores da nossa vida, saber o que acontece conosco. Por exemplo, a empatia, né, com as dores dos semelhantes é uma habilidade da inteligência emocional, desenvolve e enobrece em nós a faculdade de percepção de valores e é o sentimento. Então o espírito, nós, né, vamos ficando mais sensível, tendo mais compaixão e solidariedade com o semelhante, com as dores dos semelhantes. Vamos dar prosseguimento com o pensamento de Daniel Goleman. Vamos trazer o pensamento de Goleman.
O impulso é o veículo da emoção. A semente de todo impulso é um sentimento explodindo para expressar-se em ação. Os que estão à mercê dos impulsos, os que não têm autocontrole, sofrem de uma deficiência moral. E se há duas posições morais que nossos tempos exigem, são precisamente estas: autocontrole e piedade. Olha a sensibilidade de Daniel Goleman ao definir a emoção. Se observarmos os nossos comportamentos, vamos perceber o quanto ainda somos impulsivos. E se o impulso é o veículo da emoção, como nos diz Daniel Goleman, e se a semente de todo impulso é um sentimento explodindo para expressar-se em ação, vamos perceber o quanto necessitamos conhecer a nível de sentimentos para conquistar o autocontrole. Quando somos afetados em nossos valores, ou seja, nos sentimentos, nos interesses pessoais, dizemos e perdemos o controle. Mas o descontrole, o nosso descontrole, é um indício e denota claramente uma deficiência moral, como nos diz Daniel Goleman. Toda vez que nos desequilibramos, ficamos com raiva, falamos e expressamos algo e não iríamos falar ou fazer, ou seja, agimos por impulso, isso é uma demonstração clara que existe uma deficiência moral e o espírito, o self, está mostrando para o ego, para a pessoa que precisa ser curada. Mas ao invés de refletirmos, ao invés de procurarmos entender o valor, o sentimento que gerou aquele comportamento, nós, na maioria das vezes, procuramos uma fuga nos motivos externos, e não nos internos, nos sentimentos. Vamos dar prosseguimento ao pensamento da benfeitora Joana de Ângeles. A benfeitora nos diz assim: não se deve lutar contra as emoções, mesmo elas denominadas prejudiciais, antes havendo esforço para desviar-se à ocorrência daquilo que possa significar danos em relação a si mesmo ou a outrem. Olha o que nos diz a benfeitora: não se deve lutar contra as emoções. O que seria lutar contra as emoções? Por exemplo, vem uma emoção de ódio muito forte e eu digo assim: eu não posso sentir isso. Isso não mais pertence à minha natureza. Eu não quero sentir isso. Quando temos esse tipo de postura, estamos lutando e relutando contra as emoções. E essa postura só vai alimentar ainda mais as emoções. Se uma emoção que consideramos negativa nos envolver, a primeira coisa que devemos fazer e devemos realizar é dialogar com ela. Procurar compreender quais são as intenções. Pois a emoção, como nós temos aprendido, como nós temos dito, é um programa de ações. Então as emoções nos impulsionam a realizar algo. E é esse algo que nós devemos compreender. E aí nós vamos dialogando, nós vamos mudando os valores, nós vamos procurando entender as intenções daquela emoção. Por exemplo, no caso do ódio, da raiva, nós vamos dialogar, perguntar: por que eu estou sentindo ferido? Por que eu estou sentindo ferido com essa situação ou com essa pessoa? E aí a resposta vem, porque o próprio espírito, o próprio self, manda essa comunicação para o ego, para a pessoa. Então o caminho para vencermos as nossas tendências instintivas, os nossos condicionamentos, os nossos impulsos, é o caminho do diálogo. Nós precisamos dialogar conosco mesmo.
Nós precisamos nos compreender. Precisamos entender esse ser essencial, o espírito, o self, né? A nossa essência é nos dizer. Porque quando estamos encarnados, limitados às sensações do mundo físico, nós ficamos cegos, não conseguimos enxergar, compreender os valores que estão no íntimo do nosso ser. E sem compreender valor, sem mudar valor, não adianta mudarmos o comportamento. O que alimenta o comportamento é o valor. É o valor que devemos mudar. E a porta para entrarmos em contato com esse valor, com os sentimentos, são as emoções. As emoções nos mostram aquilo que não queremos enxergar. E como dissemos, não tem como nós não percebermos a emoção. Porque a emoção modifica o nosso próprio organismo. Nós vamos chegando ao final de mais essa aula. Nós agradecemos sempre a todos os irmãos que nos assistem e divulgam a mensagem e os ensinamentos da benfeitora Joana de Ângeles, e ensinamento para todos nós, ensinamento de moral, ensinamento de crescimento moral, ensinamento de evolução. Então nós deixamos um abraço, carinhoso coração de cada um, e Deus sempre nos abençoe. Assim seja.